Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Aqui é o teu irmão Jonas Barros, do canal Caminhos da Graça. Eu agradeço a Deus por todos vocês, como eu sempre digo. Todos os dias claro que nas minhas orações de gratidão, de louvor a Deus, claro que eu me lembro de todos vocês. Que Deus os guarde, os livre de todo mal. Que Deus sempre nos dê graça. A fé que vem dele. Nós sabemos que a fé é de Cristo, né? Então é Ele que nos deu desta virtude, da sua plenitude. É Ele que dá aos seus filhos amados o pão, o sono, o descanso, a paz. Tudo nós cremos que vem dele, né? Amém? Então eu louvo a Deus por todos vocês, pessoal, tá? Deixa teu like aí, teu joinha. Se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda. Compartilhe estas mensagens para que muitos outros sejam alcançados, abençoados, libertos, salvos na mente, salvos no espírito, quando ouvirem a verdade que liberta, que é o Evangelho da Graça, que nós sempre falamos, né? Que está contido de Romanos a Hebreus. E claro que cremos em toda a Bíblia, claro que pegamos toda a Bíblia, claro que lemos toda a Bíblia, claro. Mas sempre comparando e examinando com muito cuidado, muito carinho, com muito zelo, se está em linha com o Evangelho da Graça, se bate com o Espírito, com os ensinamentos do Espírito Santo da verdade, que está contido nas inspirações do próprio Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, nos Evangelhos da Graça, amém? Que é de Romanos a Hebreus, como nós sempre falamos, né? Então vamos a esta mensagem, vamos à segunda parte da mensagem. A glória está em dar glória. A glória e as vitórias estão em dar graça, em dar glória, abençoados. Amém? Eu estava pensando aqui. Imagine vocês se Paulo não tivesse passado o que passou. O que ele iria contar nas suas cartas? O que Paulo iria contar de experiências que ele passou na pregação, na divulgação, no levar, no espalhar, no escrever as suas cartas? Quanta coisa ele escreveu, né? Ele estando preso, ele estando cativo. Quanta coisa boa, gente. Quantas cartas ele escreveu. E numa destas cartas, é de conhecimento de todos vocês, claro. Eu não vou ler, mas Paulo diz que ele se gloria nas tribulações, nas angústias. Ele, se tem algo que ele tem honra, e ele dá glória, e ele se gloria também nas marcas de Cristo no seu corpo. Marcas de açoites, marcas de prisões, marcas de... Ele não falou, mas com certeza marcas de cortes, de hematomas, de ferimentos, de ferramentas, de ferros, de arma branca, né, que são metais que cortam, de correntes,
de açoites e tantas coisas, gente, que Paulo padeceu, Paulo sofreu, e ele diz que isto para ele é uma honra, é glória para ele trazer no seu corpo as marcas de Cristo. Amém? E com nós não é diferente, pessoal. Com nós não pode ser diferente. Amém? Como eu falei na mensagem passada, que eu iria contar algumas experiências que eu passei na carreira cristã. Me lembro muito bem quando eu estava indo para a igreja de bicicleta, onde um carro me atropelou. Já tive mensagens que eu acho que eu comentei isto, né? Bem resumido. E eu louvo a Deus, pessoal, porque aquele carro me bateu em uma boa velocidade e eu só tive tempo de soltar as minhas mãos do guidão da bicicleta. E ainda no ar eu gritei: socorre-me, Senhor, socorre-me. E acredite você ou não, abençoado, eu caí no asfalto de rosto, de barriga, ou seja, eu caí de cara, com o rosto no asfalto. E eu lembro-me que é como se eu caísse em cima de um colchão, abençoados. É como se eu caísse em cima de uma bolha de borracha ou de um balão inflável, sabe? De uma cama elástica, entendeu? Essa foi a sensação que eu tive assim que eu gritei: socorre-me, Senhor. E graças a Deus, muitos que me conhecem já conhecem esse testemunho com mais detalhes. Claro que eu não posso dar muitos detalhes aqui, pessoal, senão iria tomar muito tempo. Mas eu louvo a Deus, pessoal, porque nada me aconteceu no meu corpo, na minha pele. Nada, 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 nada. Hematoma, esfolões, arranhões, fraturas, nada, pessoal, nada, nada no meu rosto, na minha barriga, nas minhas mãos, joelhos, nada, nada no meu corpo, nada, nem sequer uma pedra me esfolou, me cortou, me arranhou, nada, nada. Para vocês verem, quando nós clamamos com fé, socorre-me, Senhor. Eu creio, abençoados, que ele desceu, o anjo desceu ali e eu caí como se fosse na mão dele. É como se ele me pegasse no ar e me colocasse no chão. Foi exatamente isto que eu senti. Eu afirmo para vocês, não minto, não tem por que mentir. Está aqui a minha esposa ouvindo esse meu testemunho. Né? Se vocês conhecessem ela, vocês poderiam perguntar se seria verdade isto. E eu digo a verdade diante do Senhor Jesus, que foi exatamente isso que aconteceu, abençoados. E para vocês terem uma base, a batida no chão foi tão forte, eu caí de barriga, de rosto no chão, a pancada foi tão forte, abençoados, que me estourou tudo por dentro. Deu hemorragia interna, trauma no abdômen, complicou bexiga, intestino, complicou tudo por dentro. A hemorragia interna já era para ter me matado, né? Pela ciência, pelo que contam os médicos, né? Eu estava longe da minha casa, eu estava longe da igreja. Eu me lembro que eu desamassei a bicicleta, dispensei o motorista, desamassei a bicicleta, subi na bicicleta e vim pedalando a minha bicicleta até a igreja. Cheguei na igreja, dei graças a Deus, participei do culto, fui para casa. Depois que Deus falou comigo: vai para o médico, meu filho, vai para o médico. Resumindo para vocês, eu fui para o médico e cheguei lá, me examina daqui, me examina de lá. Eu não tinha nada, e o médico falando que eu não tinha nada, e os paramédicos falando que eu não tinha nada, e os enfermeiros nada, e os principiantes, né, os acadêmicos, enfim, os que estavam em treinamento ali na medicina, eles também
falando que eu não tinha nada e me dispensaram para ir para casa. E eu pedi a presença de um médico, que eu queria falar com o médico. E quando o médico veio, eu contei para ele o que estava acontecendo. E ele foi me examinar. E eu senti um sintoma muito estranho quando eu fui deitar na maca para o médico me examinar novamente. Pela terceira ou quarta vez, acho que quarta vez, que o médico foi me examinar. Eles me dizendo que eu não tinha nada, que era para mim ir para casa. E Deus dizendo, não vá, filho, não vá. Peça para o médico, converse com o médico. E eu fui conversar com o médico. E quando ele foi me examinar, eu senti algo estranho. Falei para o doutor, sem anestesia, sem nada, pessoal. Ele pegou o bisturim, abriu um corte na minha barriga, eu vendo, porque eu não estava deitado, eu não podia deitar na maca. Então eu me apoiei com meus braços na maca e ele abriu com o bisturim a minha barriga e eu não senti nada. E quando ele olhou para dentro daquele corte, ele mandou rapidamente prepararem tudo e ele correu me operar, fazer uma cirurgia. E quando eu acordei, eu estava numa UTI, meu pai chorando na beira da minha cama, pedindo para Deus que Deus desse saúde, desse força, graça para mim, que ele precisava muito de mim na obra, para ajudar ele na obra de Deus. Meu pai estava ali chorando. Resumindo, pessoal, eu sofri mais ou menos, quase um ano eu sofri. Depois que eu melhorei dessa cirurgia, da primeira cirurgia, eu lembro-me que eu voltei a trabalhar, eu lembro-me que eu trabalhei pouco tempo na empresa, passei mal, era a cirurgia que deu problema, aí que eu fiquei realmente mal e ruim, fiquei acho que 9 dias em coma, e a família foi alertada para ir me ver, porque já não tinha mais o que fazer, eu estava pele e osso. Quem via para mim, via um defunto. E graças a Deus, depois de 9 dias de coma, pele e osso, Deus iluminou a mente do doutor, ele abriu novamente a cirurgia e achou o problema, achou onde estava o problema que estava me matando. E graças a Deus, fui operado novamente, fiquei bom, Deus me restaurou a saúde novamente, e voltei a trabalhar, e até hoje não tenho nenhuma sequela desse acidente, dessas cirurgias. Graças a Deus, até hoje não fico com sequelas nenhuma. Então, abençoados, tudo isso são experiências para nós contar, experiências para nós testificar, para nós ajudar alguém, auxiliar alguém, aconselhar alguém que estiver passando a mesma situação. Você está passando algum problema, abençoado? Você tem alguma enfermidade? Você tem algum problema de saúde? Leia, creia, dê graça, dê glória, e você vai alcançar a tua vitória. Seja o resultado que for, se você confia em Cristo, é um resultado de vitória, é um resultado de bênção, é um resultado de alegria, é um resultado que Ele decide o que fazer, Ele sabe o que fazer, e o que Ele faz é bem feito, e o que Ele decide é a melhor decisão. Amém? Deus tem uma vontade permissiva e uma vontade perfeita, e eu creio que nos seus filhos, quando a fé bate, quando a fé alcança os seus filhos, Deus entra com a sua vontade perfeita. Ou seja, é o que Ele tem para nós, é o que Ele preparou para nós. É como o salmista escreveu, né? Que todos os meus dias estão contados, Senhor. Eu sei que todos os meus dias estão contados, né? Está escrito também que nenhum dos planos dele, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. Nenhum dos seus desejos, seus desígnios, seus projetos, seus planos
pode ser frustrado. E o salmista disse, né? Sei que tu me conheces, sei que tu me sondas e me conheces, sei que de longe tu sondas e conheces os meus pensamentos, antes que eu fosse formado, antes mesmo de eu existir, tu já me conhecias, tu já me conheces, Senhor. E é verdade, pessoal, é isto, amém? Mas nós vamos ler aqui o primeiro texto aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Nós paramos ontem em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Romanos 5, 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aí, abençoados, tá vendo? É isso aqui que eu acabei de falar, abençoados. É isso aqui que eu acabei de contar. Um testemunho, um dos grandes livramentos, experiências, claro que horrível, dura, terrível. Uma das experiências que eu passei, de ficar internado, de ser operado, de ficar meses e meses para se recuperar, para recuperar a saúde e poder voltar à vida normal, né? Cuidar da família, trabalhar e coisas assim, né? Mas eu louvo a Deus porque não somente nisto o apóstolo Paulo está dizendo, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Tá vendo? Então, abençoados, é a tribulação, é a luta, é a dor que muitas vezes produz a paciência, produz a esperança, produz a fé, produz a confiança em Deus. Amém? Então, abençoados, nós louvamos a Deus porque não é só na bonança, não é só na saúde, na alegria, na abundância de viveres ou de alimentos, quando não nos falta nada, que nós adoramos a Deus, que nós se alegramos, que nós contamos vitórias, contamos vantagens, contamos bênçãos. Não, abençoados, não. Porque se nós fizermos isto como filhos amados de Deus, nós seríamos hipócritas, nós seríamos mais alguns na qualidade de soberbos. Seria uma soberba. Soberba é um sentimento de superioridade, um sentimento de ser melhor, um sentimento de ser egoísta. Ou seja, está tudo bem, glória a Deus. Eu não estou bem, eu reclamo com Deus, eu cobro de Deus, eu blasfemo, eu me queixo com Deus. Não, abençoados, não, não. Nós devemos sim adorar a Ele, mesmo na luta, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo no choro, no desespero. Vamos dizer: Senhor Jesus, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Porque eu sei que esta angústia, esta dor é momentânea, Senhor. Eu sei que ela é passageira, né? É como o André Pimentel, quando eu estava em casa, que eu estava com o vírus da Covid-19 e mais um cálculo renal que estava me matando de dor, que estava me judiando de dor. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha sossego na minha vida para dormir, para comer, para sentar, para deitar numa cama, para dormir. E vou para o médico, e vou para o médico, e vou aqui, e vou ali, e vou lá. E um diz uma coisa, e outro diz outra coisa, e não achavam o problema. E eu achando que era o vírus, pessoal.
eu achando que era o vírus, a Covid-19. E eu acredito que, eu não entendo nada, mas eu acredito que o vírus moveu esse cálculo renal. E esse cálculo renal, uma pedra de 2 milímetros estava me matando. E eu não sabia. E os médicos também não sabiam, não encontravam a causa. Até que eu fui ao hospital evangélico. Fui ao hospital evangélico, onde eu fui operado pela primeira vez desse acidente que eu falei para vocês, agora há pouco. E eu fui lá, me internei lá e falei, ó, doutor, me interna aí, pelo amor de Deus. Dá um jeito aí, acha esse problema aí, pelo amor de Deus. Que eu já fui no 24 horas, já fui no outro hospital do trabalhador, já fui em quantos lugares e não acham o problema. E graças a Deus abençoados, quando eu fiz uma tomografia, depois de horas ali esperando, sofrendo aquela dor, graças a Deus, depois de uma tomografia o médico achou a causa. Era um cálculo renal de 2 milímetros que estava me batendo. E eu louvo a Deus abençoados porque eu cheguei em casa e falei, Senhor, eu creio, Senhor, que eu vou expelir, eu vou jogar esta pedra, Senhor, o mais rápido possível, Senhor. Me tira este mal, me tira esta dor, Senhor. E eu lembro que eu gravava as mensagens para a Rádio Graça Pura, tá? Você que acompanhou, você que pegou as minhas mensagens ainda na Rádio Graça Pura. Minhas mensagens iam para o ar às 6 da manhã, às 14 da tarde e às 20 horas da noite. E eu louvo a Deus porque eu não estava podendo gravar programa, eu não estava podendo gravar. E o André Pimentel, ele mandou um áudio para mim, mandou um áudio para minha esposa. E eu lembro que ele disse assim, abençoado, isso aí é uma mentirinha. Isso aí é uma mentirinha. Isso é uma mentirinha, abençoado. Essa luta, essa dor, essa angústia é uma mentirinha da carne para te abater, abençoado. Mas logo você vai estar livre desta dor. E eu lembro que eu cheguei em casa e fiz aquela oração, eu já vim orando e clamando a Deus que eu queria me ver livre daquela dor. E eu lembro que graças a Deus abençoado, eu fui ao banheiro, não vi nada, não ouvi nada, não senti nada de dor, nada, diz que é uma dor horrível, diz que é uma dor terrível, terrível quando esse cálculo renal ele sai pelo canal da urina. Diz que é uma dor terrível, 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 quase mata a pessoa de dor, né? Quando está saindo essa pedra. E eu fiquei com medo disto, né? Meu irmão teve esse mal, várias pessoas teve esse mal, né? E me contando que é muito doído, né? Muito terrível a dor, né? E eu falei, Senhor, arranca essa dor, Senhor, arranca este mal, tira este mal, Senhor. E eu creio, irmãos, eu creio que foi Deus que arrancou, que tirou essa pedra, que eu não vi, não senti dor nenhuma. E eu expeli aquela pedra. E eu lembro que eu entrei com muita dor no banheiro. E quando eu saí do banheiro, eu falei para minha esposa, Mari, Deus arrancou esse mal, esta dor, assim, com a mão. É como se Deus chegasse com a mão dele, assim. Pedra, dor, saia. E levou a dor, a pedra e tudo, abençoados. Foi assim, em questão de 1 segundo. 1 segundo. Eu ali no banheiro, acabou a dor, acabou aquela dor, acabou a pedra, até hoje. Até hoje, né? Então o abençoado Valmor me socorreu, ele que me levou para o hospital, ficou lá comigo. Devo muito a esse abençoado Valmor, sempre que eu estou enfermo, doente, ele está aqui, me abraçando, orando, confiando a Deus. E se for preciso correr, ele corre comigo. Claro que eu corro com ele também, claro que eu também retribuo o mesmo carinho, a mesma atenção que ele tem comigo. Claro que temos uns com os outros, né?
Claro que temos uns com os outros se houver comunicação, né? É importante que haja comunicação. E eu louvo a Deus que passou, abençoados. Aquela noite passou, graças a Deus. Aí, por causa da Covid-19, eu lembro que eu não podia comer nada. Eu sentia o cheiro da comida, já me vinha a ânsia de vômito, já me embrulhava o estômago, pessoal. E eu fraco que eu estava. Muito fraco que eu estava, abençoados. Não sei quantos dias sem comer. Nem uma sopa parava no meu estômago, por causa da Covid-19, por causa do vírus. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque depois que a pedra foi embora, abençoados, graças a Deus, depois que Deus tirou aquela pedra, eu pedi para minha esposa fritar um bife, colocar no meio de um pão, e eu falei, eu vou comer esse pão com esse bife, e tomei, eu não lembro se foi suco refrigerante ou café com leite, com aquele pão e bife, e falei, meu amor, pode fazer uma sopa agora aí de carne, aí de frango para mim. E abençoados, e eu por fé comecei a comer e beber e comer e beber, e Deus arrancou todo o mal e fez o meu organismo voltar ao normal. Graças a Deus, demorou para voltar o olfato, demorou para voltar o paladar. Na verdade, meu paladar não voltou até agora, abençoados. Até agora meu paladar não voltou 100% ao normal ainda. Meu olfato também não. E olha que faz tempo, pessoal. Faz tempo, hein? Faz quase um ano. Mais de um ano. Minha esposa está dizendo que nós fomos acometidos deste vírus, pessoal. Eu não voltei normal ainda. Eu não voltei porque eu me conheço, gente. Eu me conheço. Meu paladar e meu olfato não voltou ao normal ainda. Não voltou. Mais de um ano que nós tivemos a Covid, pessoal, tá? Graças a Deus, já fui vacinado sábado agora. Hoje foi a minha esposa, a Mari, vacinada com a primeira dose. Estamos felizes, estamos alegres, dando graças a Deus, abençoados. Por quê? Porque isto aqui se cumpre, ó. E não somente isto. Não somente isto, Paulo estava dizendo, o que ele falou em Filipenses 4, 11, 12 e 13. Que em tudo ele estava experimentado. Em Filipenses 4, 11, 12 e 13, Paulo disse ali que em tudo ele estava experimentado, que em tudo ele era experimentado. Ele sabia se contentar na dor, na fraqueza, na angústia, na alegria, na bonança, na fartura, na necessidade, em tudo. Em tudo, Paulo disse, sei me contentar e sei ser grato, sei agradecer, sei confiar em Deus, esperar em Deus, de que Ele está cuidando, de que Ele está na supervisão, de que Ele está ali como o nosso guarda, né? Que não dorme, não tosqueneja, não cochila, não esquece seus filhos. Era isso que Paulo estava dizendo. Aí ele chega no versículo que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estava vendo uma mensagem do Elson Jesus, do amado abençoado Elson Jesus, e ele estava citando, abençoados, o Salmo 23. O Salmo 23, no original, numa tradução mais original, não é assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, no original é assim, ó, o Senhor é meu pastor e Ele, estando comigo, nada me falta. Nada me falta. Ou seja, Ele está comigo, nada me falta. Então nada me falta, abençoado. A dor, mais a cura. A dor, mais o refrigério. A angústia, mas ali não vai faltar a alegria, a paz. A esperança de que dias melhores virão, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem
ao amanhecer. Amém? E Paulo está dizendo, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Tá vendo? Então o que eu passei foram experiências. O que eu passei foram experiências. E o que eu ganhei? Esperança. Trouxe a esperança. Amém? Que maravilha. Amém? Agora, 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios 12, 10. Segundos Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha aí, abençoados. Tá vendo? Então, abençoados, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo lhe disse tudo isto, abençoados, por quê? Você sabe por quê? Porque ele sabia que quando esta carne estava sendo massacrada, moída, quando essa carne estava em sofrimento, em dor, em angústia, ele sabia que ali vinha crescendo e aumentando o poder, a fé, a esperança e a graça do Senhor na vida do Filho amado. E assim é na nossa vida, abençoados. Então não reclame, não se queixe, não blasfeme, não entre em desespero, não se angustie, não fique como um filho que não tem pai, não fique como uma filha que não tem seu pai, sua mãe, ou seja, alguém que não tenha ninguém para o socorrer, para o ajudar, para chegar e dar pelo menos um beijo, um abraço e chorar juntos. Não, abençoados, não. Você tem um Deus, você tem um Pai amoroso, um Pai fiel, um Pai todo-poderoso. Para você ter uma base, antes da fundação do mundo, Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha te separado, Ele já tinha te predestinado para viver, para participar de sangue e carne. Como Cristo, como filho dele. Está lá em Hebreus 2,14, né? Ele também participou de sangue e carne, gente. Mas ele em tudo deu graça. Em tudo lhe louvou. Em tudo lhe bendisse. Bendisse a Deus e adorou a Deus. E deu glórias e honra a Deus. Nunca se usurpou ser igual a Deus. Antes aniquilou-se, humilhou-se a tal ponto de ser morto, de ir à morte e morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, e que perante este nome as famílias no céu, na terra e debaixo da terra, como está escrito lá em Filipenses, né? Carta de Paulo aos Filipenses. Que bênção, que maravilha. Todos tomam o nome, invocam o nome, creem neste nome, Senhor Jesus Cristo. E é aqui que nós também ficamos, crendo que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê, abençoados. Tudo o que
Tudo o que, abençoado? Você consegue entender, você compreende esse tudo? É o que Paulo disse. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo o que? Tudo. Problemas, angústias, dificuldades, perseguições, dor, seja o que for. Mas também paz, alegria e gozo no Espírito, que é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, mas é paz, justiça e gozo no Espírito Santo. Tá vendo? Então é todas essas coisas nós podemos em Jesus Cristo que nos fortalece. Amém? Nós vamos parando por aqui, abençoados. Eu prometi não gravar uma mensagem muito grande, muito ampla, muito demorada. Vamos parar por aqui, mas nós vamos continuar. Vai ter mais uma ou duas partes desta mensagem. A glória está em dar glória. A glória está, a vitória está em dar graça, em dar glória a Deus, sempre agradecidos a Ele. Amém? Graça e paz, abençoado. Deixe teu joinha, se inscreva no canal, compartilhe. 041 9845 7631. Jonas Barros, Caminhos da Graça. Graça e paz, abençoados.